Aleluia, Senhor. Te adoramos, te bendizemos. Tu és digno, santo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, seja contínua, Pai, a sua revelação nessa noite, a tua voz inconfundível, Pai, nesse lugar, nesse ambiente, em nossos corações, em nossos ouvidos, seja a voz do Espírito sobre a sua igreja, no nome de Jesus. Vem com a tua palavra e continua nos edificando, em nome de Jesus. Edifica a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Por favor, irmãos, fiquem à vontade, podem se assentar. Glória a Deus. Desejo ministrar aqui a segunda parte do nosso sermão, o bem nosso de cada dia, e está na nossa série de ministrações aqui, Viva o Hoje. Sempre que estou aqui na escala da pregação, nós estamos ministrando a série Viva o Hoje. Amém? Com saudade dos irmãos, 2 final de semana, né? Na verdade, 1,5 nós ficamos fora, mas compreenderam aí 2 finais de semana. E nós fomos para São Paulo, para o encontro de pastores, esposas de pastores e filhos de pastores, que graças a Deus a nossa igreja tem o nosso CRM, um Congresso de Renovação Ministerial. Ele é anual. E então hoje nós estamos, uma vez no ano, a gente indo, todos os pastores do Brasil e alguns missionários e pastores internacionais participam com a gente desse grande encontro da nossa igreja, lá em São Paulo. Então a família pastoral é convidada a ser ministrada, e nós fomos ministrados poderosamente pela palavra, onde toda a nossa liderança do Brasil e muitos de fora do Brasil se encontram. Amém? Passamos uma semana lá de encontro, de segunda a quinta-feira. E foi renovador, maravilhoso para nós, minha esposa, nossos filhos. E nós louvamos a Deus por essa igreja que cuida da família pastoral. E depois, aproveitando em São Paulo, então, dessa vez, nesse ano, nós planejamos com a família a passar 4 dias. E aí nós descemos para o litoral de São Paulo, em Ubatuba, uma cidade maravilhosa. Tem a nossa igreja lá, tem um projeto social da nossa igreja lá. E participamos lá, então, junto com o pastor Elias, meu sogro, minha sogra, e o pastor Marcos e Verônica, pastores ali da nossa igreja de Paraná. E nós ficamos juntos esses 4, 5 dias de folga, né? E foi maravilhoso, o Senhor cuidou da gente. Em cada centímetro, em cada quilômetro, né, dessa viagem, fomos de carro daqui até Cuiabá, voo São Paulo, Cuiabá, de Cuiabá para cá, de viagem. E o Senhor cuidou da gente. Amém, irmãos? Nós comunicamos a liderança, estivemos sob a guarda, né, de oração dos nossos irmãos. E esses dias lá é muito bom, mas a gente sabe que a gente não pertence àquele lugar, amém, irmãos? Ai, meu Deus. E estar aqui com os irmãos realmente é maravilhoso. A gente sente falta de estar junto na celebração, no altar do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, irmão. Lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 27 a 28. Na primeira parte desse sermão, um bem nosso de cada dia, nós estivemos pela palavra de Deus, buscando o entendimento, a compreensão e a revelação sobre o problema do bem e do mal. De forma que você pudesse ficar em paz, livre, de coração, para poder fazer o bem. Porque há uma necessidade muito grande, irmão. Como você ouviu no último sermão que eu ministrei, nós estamos no mundo e esse mundo está no maligno. E quando você fizer o bem, pode saber, já tem um saldo do mal, um saldo negativo. Basta
cada dia o seu próprio mal. Então, o bem, meu irmão, é uma vocação e um testemunho. E esse bem, irmãos, que é capaz de vencer o mal e de transformar esse mundo, suportar esse mundo, na ordem que estamos, sob queda, sob o maligno. Então, isso é realmente uma obra de Deus, através daqueles que o servem, ao ponto de darem o seu coração, sua mente, suas vontades, para que então o bem de Deus seja frutificado, mesmo nessa terra árida, que está sob a influência do mal. Amém, irmãos? E nós não podemos passar por aqui sem dar esse fruto, porque se nascemos nessa nova natureza, e agora pertencemos a um reino que é de Deus, que é de Cristo, e esse reino que já é prometido, que vai vir com a absoluta presença, também já está com absoluta presença relativa em cada um que crê. Então, onde nós vamos, nós carregamos esse reino, e se você vai carregando esse reino, você precisa dar o testemunho desse reino, o fruto desse reino. E o fruto desse reino é o bem sem o pecado. É o bem sem o mal. E isso é só uma obra de Deus junto com os filhos de Deus que nasceram do arrependimento do próprio mal, da própria natureza caída. Amém, irmãos? E eu quero lembrar vocês, então, Provérbios 3, 27 a 28, que é a base da inspiração desse sermão. Lá em Provérbios 3, 27 a 28, vai dizer: quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu te darei algo. Se pode ajudá-lo hoje. Amém, irmãos? Então, nós estamos indo nessa série em temas, em verdades, em mandamentos, em conselhos práticos para o dia de hoje. É como se você fizesse um resumo. Tem muita gente, irmão, que misticamente quer uma experiência com Deus, ou com um anjo de Deus, ou com um profeta de Deus, para dar uma revelação específica que você tem que fazer no mundo. Sabe? Que profissão você tem que fazer? Qual é o meu propósito hoje? Qual é o meu propósito da vida? Pronto, irmão. Vai lá no YouTube da igreja e acompanha desde a primeira ministração. Viva o hoje. O Senhor colocou o tempo em tempos determinados, em uma contagem determinada, chamada hoje. E dentro do hoje, o Senhor revela pela sua palavra, de Gênesis a Apocalipse, uma agenda de propósito, de identidade, de entendimento da realidade que estamos, nesse mundo. Então, se você quiser saber qual é a vontade de Deus para você, meu irmão, nesse mundo, você precisa acompanhar essa série Vivo Hoje, porque ela está dando um resumo para você. Deus está dizendo, hoje, o que eu quero de você na vida é isso. É isso aqui. E hoje, o Senhor está nos falando, o bem nosso de cada dia. O bem, irmão, fazer o bem, promover o bem. E o Senhor está dizendo, quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem. Você percebeu uma necessidade. A necessidade chegou até você, está próxima a você. Você não pode deixar isso para amanhã. Você precisa hoje fazer o bem. Amém, irmãos? Em João 3, 19 a 21, nós concluímos a primeira parte com esses versículos que traz uma revelação assim de confronto para nós. E de uma grande verdade libertadora. Em João 3, 19 a 21 vai dizer, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. Então, irmão, primeira coisa, nós descobrimos que as nossas obras são más. Ah, pastor, mas e o bem que eu faço?
Se tiver junto com o mal, é como se fosse mal. Não se resolve, porque não é uma questão quantitativa, mas uma questão de natureza. E essa luz, irmão, ela foi manifestada diante dessas trevas que nós estamos. E a luz, irmão, não deixa sombras. Você já percebeu? Eu aprendi isso, pastor Rodrigo Silva. Achei legal a observação dele. Tudo que você observar nessa vida, deixa sombra, irmão. Ó, tá vendo? Isso aqui, ó, tá fazendo uma sombra aqui. Tudo deixa sombra. Só tem uma coisa que nós podemos testemunhar ainda nesse mundo, nessa natureza, que não deixa sombra. É a luz. Quando a luz chega, irmão, ela não dá sombra. Se você pegar uma vela, acender uma vela, e pegar uma luz maior e colocar sob ela, a vela faz sombra, o pires faz a sombra, mas a chama da luz não faz sombra, porque é luz. Então, irmãos, a luz foi manifestada nas trevas. E quando a luz se manifesta, ela não deixa sombras, ela clareia, ela tira as trevas. E quando a voz de Deus vem, o evangelho vem, a boa notícia vem, a palavra de Deus vem, irmão, confronta as trevas que está em você, seja elas mentalidades que você adquiriu desde criança, uma forma de pensar, irmão, que está batizada com o mal e com o bem, tem sombra aí. O nosso bem, na nossa natureza humana, deixa sombra, tem mal nele. Mas o bem de Deus é como a luz, não deixa nem nada com o mal. E olha o que diz o versículo 20: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Por que que o mundo odeia os crentes, os cristãos? Porque os cristãos estão carregando uma luz. E essa luz, irmão, confronta as trevas. E nós somos convidados a nos arrepender do nosso próprio mal. E quem carrega essa luz, essa verdade, por onde anda, seja, irmão, concentrado fazendo o bem de Deus, as pessoas já estão sendo confrontadas, julgadas. Porque aonde tem um ambiente que todo mundo mente, você chega e não mente. Ah, mas por que você não mente? Todo mundo aqui mente um pouquinho para ganhar um pouquinho mais, para ganhar uma promoção. Por que que você aceita se lascar, aceita ficar por último e não ganhar mais? É só uma mentirinha. Não, porque eu tenho medidas que eu ganho que não são desse mundo. E eu não estou preso nas medidas desse mundo. Eu não sirvo a Mamon. Eu sirvo a Deus. E Deus me dá o pão de cada dia. E para mim, o quanto Ele colocar na mesa, para mim é suficiente. Então eu não minto, porque isso já faz parte da natureza do Deus que eu sirvo. E eu estou cada dia me parecendo com Ele. Então eu também não quero mentir. Amém, irmãos? Esse ato, irmão, pode fazer um rebuliço. Um rebuliço. Imagine um crente dentro da política, em posições elevadas das nações aí, dos governantes. Não vai combinar, irmão. Não vai combinar. Então nós seremos cancelados. O mundo vai nos cancelar, irmão, porque esse mundo é das trevas. E você é da luz. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém, irmãos? Então, para nós bem ficou claro assim, irmão. Quando você fizer o bem, você for aplaudido e lembrarem do seu nome, você vai lembrar que essa obra boa, ela não pode ser só sua, porque ela é intermediada por Deus.
E aí, como você aprendeu a ser humilde, entende? Você vai dar toda a glória a Deus. Você sai de cena e Deus é glorificado. Então, Deus está dizendo, o bem ou a luz que tem em vocês, ela é uma obra de Deus. Amém, queridos? É realizada por intermédio de Deus. Então, irmão, quando um crente faz o bem, ele não pode ficar se gabando, se orgulhando, porque é uma obra conjunta do Espírito de Deus junto com esse servo de Deus. Amém? E a nós cabe humildade, porque no momento e no tempo devido, ele vai nos exaltar. Amém, irmãos? Então, irmão, o bem puro, ele é realizado pela natureza do Espírito Santo de Deus no crente, uma cooperação de vontade. Amém? Deixa eu te dar aqui um exemplo interessante. Paulo, ele se orgulhava pela lei de ser um bom homem. Eu quero ir com você lá em Filipenses capítulo 3, vai comigo lá. Filipenses 3, 4. Olha que interessante a fala de Paulo. Paulo, você lembra quando ele ainda era Saulo? Ele era um judeu, fariseu, zeloso. Você não está entendendo, irmão. É que nem o testemunho aqui que a irmã leu do jovem, né? Um bom judeu. Um bom judeu, meu irmão, não mata, não rouba, não xinga, não dá falso testemunho, porque ele aprendeu a lei de Deus de natureza de berço, de cultura de cidade, de nação. Aí Paulo era um bom judeu. Considerava-se um bom judeu, um bom fariseu, um bom homem. E é por causa desse zelo e orgulho de ser muito bom em relação à própria lei de Deus, que ele se tornou um dos perseguidores de cristãos. Porque nessa obra ele pensava ser um zelo. Como assim? Esses cristãos estão ofendendo as leis de Deus. Veja bem, irmãos, ele não compreendeu a obra de Cristo. E quando ele ainda não tinha a revelação de quem Cristo era, ele olhava para si mesmo, olhava para a lei, e a lei, pela lei, ele se considerava um bom homem. Mas depois de conhecer a Cristo, pela graça, se humilha, declarando ser o pior dos pecadores. Então veja bem, irmão, peça-se que a lei condena o melhor homem, mas só a graça salva o pior homem. Enquanto ele edificava a sua vida pela lei, ele tirava a referência, eu sou bom. Mas a Bíblia diz que a lei condenava o melhor homem. Quando ele se considerou o pior homem, o pior dos pecadores, ele vai dizer que a graça de Deus o salvou. Amém, irmãos? Eu vou ler para vocês lá em Filipenses 3, 4, vai dizer assim: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Para o jovem, Jesus diz: falta-te uma coisa, humildade. Vende tudo que você tem, vem me seguir. Para Paulo, ou Saulo, ele se achava um homem irrepreensível,
mas lhe faltava algo. Agora olha o que segue dizendo, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém, igreja? Aleluia. Por quê? A lei dava para ele um senso de auto-justiça pelas próprias boas obras. É como se ele fizesse todo o esforço para ser salvo pela própria lei, mas impossível ser salvo pela lei. Porque quando Paulo se orgulha de obedecer à lei, no orgulho já tem o mal. E aqui é onde ele descobre a humildade de Cristo. E essa humildade de Cristo foi arrebatadora. Foi arrebatadora para ele. Amém, irmãos? A lei condena o melhor homem, a graça salva o pior homem. Se você não conseguir se encontrar com Cristo, compreender isso, você nunca será salvo. Talvez você vai ser mais um daqueles que vão ouvir a voz de Cristo, o olhar de Cristo, a obra de Cristo, mas vão se entristecer, porque não vai dar conta de deixar sua reputação, seus méritos, seus deuses. O seu ego é o seu Deus. Lá em Timóteo 1, 15 a 16, vai dizer, irmão. Agora em Timóteo, Paulo está bem amadurecido, é no final da carreira e da vida de Paulo. E no final da vida de Paulo, escrevendo a última carta de seus punhos para o jovem pastor Timóteo, no capítulo 1, versículos 15 a 16, olha a afirmação que Paulo fala. Ele diz: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Amém, irmãos? Ora, o homem que se orgulhava pelo desempenho do seu ego, do seu caráter, em obediência à lei, agora se humilha, se comparando ao pior dos pecadores. O que Jesus viu naquele caminho de Damasco, aliás, o que Paulo viu no caminho de Damasco, que foi suficiente para que ele deixasse todo o seu orgulho, tudo aquilo que ele achava que era bom, ou que era lucro, que ele procurou a vida toda. Quando ele se depara com a luz, ele percebe trevas em si mesmo. Ele achava que era bom, mas havia ainda mal nele. E a luz de Cristo o iluminou. Amém, irmãos? Hebreus 13, 20 a 21 vai dizer, Hebreus capítulo 13, 20 a 21 diz: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dele,
e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todo o sempre. Amém, irmãos? Aqui em Hebreus eu quero destacar sobre o aperfeiçoamento de todo bem. Então, irmãos, volto a te dizer, sem Cristo, sem o Espírito Santo, você pode fazer o bem, mas esse bem não está aperfeiçoado. Não tem perfeição nesse bem, porque esse bem está misturado com o mal. Quando nós viemos para Cristo, há uma obra de Cristo, há uma obra do Espírito em nós. Então nós agora vamos sendo aperfeiçoados em todo o bem que praticamos. É uma obra de aperfeiçoamento e é Ele que faz. Amém? Em 2 Coríntios 7:1, irmãos, eu quero ler para você. 2 Coríntios 7:1 vai dizer: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Esse versículo me chama a atenção, irmão. Por quê? Porque há uma santificação, um aperfeiçoamento, e Paulo vai dizer que esse aperfeiçoamento, ele tem que ser no corpo, na carne e no espírito. Você é espírito, alma e corpo. Então, tem pecados e mal em você no corpo, que opera em pecados do corpo. Tem o bem e o mal, que você opera na sua alma. E muitas coisas que você pensa ser bem, está misturado com o mal, e a sua alma precisa de santificação, a luz precisa chegar na sua alma e no seu espírito, irmão. O espírito humano, o espírito do homem. Sabe, irmão, lá onde opera algumas intuições, algumas motivações. Então é por isso que é possível, irmão, de repente você está na igreja, fazendo bem, os irmãos contemplam esse bem, essa boa obra, todo mundo aplaude, mas lá no seu espírito você ainda se orgulha disso. Então lá no seu espírito, o Espírito de Deus quer te aperfeiçoar, de modo que seja não por interesse, não por segundo as intenções, ou por motivações erradas, mas que seja algo puro, amor. Todo bem que você fizer, que seja por amor, sem nenhum tipo de interesse. Quando você der esse fruto, ele é do Espírito de Deus, no seu espírito, na sua alma, no seu corpo. É uma santificação. Amém, irmãos? Aleluia. Queridos, uma verdade aqui para nós sobre o bem. Não desanime de fazer o bem. Amém, queridos? Não desanime de fazer o bem. Lá em Gálatas 6, 9 a 10 vai dizer: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Aqui, irmão, a revelação de que o bem é como se fosse um fruto e você semeia. E nesse cultivo, irmão, tem que ter paciência. Porque não é produto, irmão, é fruto. Então você ara a terra, põe a semente, tem o tempo da chuva, tem o tempo da seca, tem o tempo de florescer, tem o tempo de dar o fruto. Veja bem, irmão. É um processo. E quem anda com Deus vive um processo de santificação, de aperfeiçoamento, de unidade de espírito, de alma, de corpo. Então, irmãos, esse bem está sendo santificado, aperfeiçoado em você. E aí a ordem é: não desanime. Porque nós vimos no sermão passado que nós estamos diante de um mundo que, se você ficar fazendo conta, você vai desanimar. Mas vem para a fonte correta, irmão. É o fruto do Espírito. Então, calma, paciência. Lembra que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, longanimidade, domínio próprio.
Processo, irmão. Não desanime. Olhe para o seu irmão e diga: não desanime de fazer o bem. Amém, igreja? Irmão. Não desanime. E eu vou te dar motivos aqui para você não desanimar. Em 2 Tessalonicenses 3,13 vai dizer: quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Quem aqui já se frustrou em fazer o bem nesse mundo? Levante a mão. Hã? Tem gente machucada, irmão. Tem gente que não consegue nem orar para Jesus, porque foi decepcionado. Não tem aquele negócio assim: agora que eu estou indo para a igreja, agora que eu estou buscando Jesus, eu estou me esforçando, e o pastor está dizendo que isso quase não vale nada. Não, irmão, vale sim. A boa obra foi começada, e a boa obra ele vai concluir. Amém, irmãos? E ele está dizendo: não desanime. Não desanime. Por quê, irmão? Porque nesse mundo, irmão, vocês terão aflições. Esse mundo está no maligno. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, meu irmão, fazer o bem não pode ser uma questão de continha para o crente, irmão. É uma questão de cultivo em Deus, de intimidade com Deus, de fruto de Deus no caráter, o caráter de Cristo no nosso caráter. Amém, irmão? Fazer o bem exige constância, paciência. Nem sempre veremos resultados imediatos, mas Deus vê, irmão. Diga isso para o seu irmão: Deus está vendo. Amém, igreja? Aleluia. Engraçado, irmão. Custa fazer o bem, irmão. Mas custa. E quando você faz, você é injustiçado. E quando você faz, os outros te perseguem, porque agora você está fazendo o que é justo, o que é correto, o que é certo. E você diz: não compensa. Eu vou perder minha liberdade porque eu quero fazer o bem. Eu vou perder a liberdade. Queridos, preste bem atenção. Não é uma questão de quantidade nem de conta matemática. É uma questão de natureza. Quem tem intimidade, quem tem a luz, quem vem para a luz, precisa dar esse fruto. Precisa insistir. Lembra, irmão, que Jesus fala assim: ó, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês não derem fruto, eu vou podar. Se vocês dão fruto, eu vou podar para que deem mais frutos. É um cultivo, irmão. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, veja bem, irmão, o que é o bem de Deus em nós e o que deve ser o bem em nós. O bem não é sobre recompensa humana, é sobre fidelidade ao caráter de Cristo. Lembre-se, irmão, o bem é um fruto. Tenha paciência e perseverança. No devido tempo, colheremos. Tiago 5, 7 a 8 vai dizer: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Escuta, igreja. De tudo que eu já falei aqui, por favor, escute Tiago 5, 7 a 8. Para você que já fez muita continha do bem, para você que está cansado de fazer o bem, Tiago 5 a 7 e 8 diz: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e de primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. No mundo vocês vão ter aflições. Vocês serão perseguidos. Odiarão vocês.
Vocês serão levados a tribunais. Vão querer se vingar de vocês. O mundo os odiarão. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não fez mal algum. Esse mundo é do mal. Para vencer esse mundo, é necessário paciência. Não desanime. É necessário perseverança. Ah, Senhor, eu não dou conta. Quando eu faço o bem, o mal está junto de mim. Mas eu abro meu coração, me ensina. Me ensina a ser como o seu coração. O que o Tiago está dizendo é que a nossa esperança está chegando. E a recompensa do nosso bem está chegando. Amém, igreja? Calma. Eu não oro para tirar vocês do mundo, mas eu oro para que vocês permaneçam no mundo, mesmo não pertencendo ao mundo. Calma, igreja. Frutifiquem. Quando te baterem, frutifique o bem. Quando te baterem na cara, dê o outro lado. Quando te tirarem uma túnica, dê a outra. Quando te pedirem para caminhar uma milha, vá a segunda milha. Quando te insultarem, não insulte. Não pague o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Calma. Tenha paciência. Vocês pertencem ao meu reino, mas o meu reino está chegando. A vinda do Senhor está próxima. E por que eu digo isso, igreja? Porque Ele garantiu para nós que quando Ele vier, as recompensas estão nas suas mãos. É um reino de justiça. Você fez o bem, o bem, o bem, o bem, e parece que não compensou. E injustiça você sofreu. Calma, você não é desse mundo. É assim que eles vão fazer com nós, com a gente. Porque o mundo, o reino do nosso Cristo está chegando. Lucas 14, 12 a 14. Diz assim, irmãos. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Todo bem que você fizer aqui, irmão, intermediado por Deus, a sua recompensa não é nesse mundo. Olha para o teu irmão e fala assim: a recompensa do teu bem em Deus aqui não vai ser aqui. Vai ser na ressurreição dos justos. Porque quando marcar a ressurreição dos justos, tem duas ressurreições, irmão. A primeira ressurreição está marcada com a volta de Jesus. É a ressurreição dos justos. Por isso que ele diz, a ressurreição do último dia. Último dia, você que aprendeu aqui na série, 7 dias, é o dia do Senhor. É 1000 anos de descanso para a terra. É o reino de Cristo sobre a terra. Descanso. A terra vai descansar e vai dar o seu fruto pleno para Deus. Quando Ele vier, irmão, Ele traz a recompensa. E ela está marcada junto com outro ato, que é da ressurreição dos justos. Os que estão mortos ressuscitarão primeiro. Os que estão vivos serão então transformados.
e nos encontraremos com Ele, e com Ele ficaremos para sempre. Amém, irmãos? É nessa ressurreição, irmão, que vai vir nossas recompensas. Querida igreja, a primeira ressurreição marca o tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, recompensa das boas obras, não para a salvação, irmãos, mas para a recompensa de ter cooperado com o reino de Cristo na terra e na salvação de outros. Presta bem atenção. Toda boa obra que você fizer, o bem que você fizer, irmão, não serve para salvar você. Não, porque você já foi salvo pelo que Cristo fez. Amém, irmãos? Então, meu irmão, não é para salvar você. Você não é salvo por suas obras. Mas toda boa obra que você fizer por intermédio de Deus, escute isso aqui, você pode fazer com que o reino alcance outros e outros podem ser salvos. Amém, igreja? Quando é que você vai saber disso? Quando a gente estiver nas bodas do Cordeiro, quando Jesus voltar, vai ter o tribunal de Cristo. É um julgamento das obras. Quem é que vai estar lá? Não vai estar nenhum ímpio, só os justos, justificados por Cristo, porque foram humildes em fazer o bem com humildade, não pecando, santificando o bem. Amém, irmãos? Justificados por Ele. Quem é que vai estar nesse tribunal? Só os justos. Vai alguém se perder? Não. Todos estão salvos. Dá glória a Deus, aplauda Jesus aí, irmão. Aplauda. Quem vai estar lá no tribunal? Hã? Irmão, deixa eu te falar. Você precisa viver com Cristo para estar nesse tribunal. Porque a outra ressurreição é dos ímpios. É o grande trono branco. No tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, irmão, Jesus vai chamar cada um da gente e vai provar as nossas obras. Você deu pouco fruto, né? Está aqui a sua recompensa. Salvou, irmão. Ó, mas foi aqui, ó. E você vai escapar, irmão, tipo pelo fogo, assim. Ai, meu Deus, misericórdia. Passei uma vergonha aqui, mas pelo menos eu estou aqui. Deixa eu te falar. Se você tivesse feito mais, talvez muito mais pessoas poderiam estar nesse tribunal e receberem a salvação. Então as tuas obras não salvam você, mas as boas obras em santidade a Deus pode trazer o reino dos céus para a terra e muitos podem conhecer a Jesus através de ver Jesus nas suas obras. Amém, irmãos? Suas boas obras não salvam você, mas pode cooperar para salvar os outros pelo bom testemunho do verdadeiro evangelho, do verdadeiro Cristo em você. Inclusive, irmão, pastor, mas eu não sou perfeito. Inclusive, quando você mostrar humildade, irmão, pensa no mundo orgulhoso. Se você for um crente, pelo menos humilde, você já está levando Cristo, irmão, esse bando de orgulhoso, egoísta, que confia em si mesmo, no seu próprio entendimento. Esse é o testemunho do cristão, irmão. É Cristo. A Ele a glória, a Ele a honra. Amém, amém, irmãos? Eu quero encerrar, que o tempo foi, mas em 1 Coríntios 3, eu quero encerrar então com esse texto. Abre lá, irmão, vou encerrar com esse texto. 1 Coríntios 3, 5 a 15. Ai, meu Deus. Primeira Coríntios 3, 5 a 15. Olha isso aqui, irmãos. Que loucura! Olha o que o apóstolo Paulo escreve. Olha isso aqui. Versículo 5. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Atenção, irmão. Você que é crente, você que é mestre, você é o bom, você é o pregador, você é o presbítero, a missionária. Ei, irmão, aí Paulo está dizendo assim: quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer.
conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Amém, igreja? O que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus. Vocês são edifícios, ou edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. O outro está construindo sobre ele. Contudo, veja, cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Qualquer boa obra que você fizer pela igreja, pelo Espírito de Deus, irmão, baixa a bola. É Jesus Cristo, é o Pai fazendo intermédio de você. Não há outro alicerce. A igreja estava querendo colocar o alicerce chamado Paulo. E fala, Paulo, quem é Paulo? Quem é Apolo? Se o bem que eu faço, irmão, se é por intermédio dele, é ele que faz. Olha isso aqui, irmãos. É Cristo Jesus. Olha o versículo 12. Se alguém constrói sobre esse alicerce, sobre Jesus, irmão, sobre o Espírito. Se alguém constrói, se alguém faz uma boa obra, se alguém faz uma obra do bem, em nome de Cristo, veja bem, nesse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno, palha, palha, sua obra será mostrada, porque, frisa isso aí, irmão, porque o dia, está assim na sua Bíblia? Por quê? Cadê? Versículo 13, sua obra será mostrada porque o dia com D maiúsculo, o dia atrará a luz. Qual que é esse dia, igreja? Ressurreição dos justos. O último dia, o dia do Senhor. Nesse dia, irmão, Ele vai trazer à luz todas essas boas obras, essas obras, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Agora esse finalzinho, irmão. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Do que esse texto está falando? Da ressurreição dos justos, do dia do Senhor, da volta de Jesus, do grande, aliás, do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro, das recompensas que Ele vai trazer pelo seu bem que você fizer, e que ele seja purificado pelo Espírito. Não dá para se orgulhar do bem que você faz, mas você precisa fazê-lo. Porque se você fizer, outros podem ser salvos, outros podem ter revelação dos céus, outros podem ser alcançados. E todo trabalho no Senhor não será em vão. Ele vai te recompensar. Só que crente, não é nesse mundo não. Nesse mundo você já vai viver, sabe, algumas recompensas. Mas a plenitude, irmão, virá com Ele. Fique de pé. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Dá uma canção para o Senhor. Deixa o ministério aqui cantar ao Senhor e cante ao Senhor. Aleluia. Esse dia está chegando, igreja. Ah, meu Deus. Aleluia. Vamos cantar a Ele uma canção.
Aleluia, Ele vive em você. Que o seu espírito, alma e corpo sejam santificados integralmente. Aleluia, o morrer para mim é lucro, o viver é Cristo. Aleluia. Santo é o Senhor. Miqueias capítulo 6, 6-8 diz: com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Sacrifícios e holocaustos não quisestes mais, mas um coração quebrantado, humilde. Amém. Essa é a oferta. Essa é a oferta. Quando você fizer o bem, mostre humildade, que Ele apareça, que você diminua e que toda a glória seja para Ele. Amém, igreja? Assim, o mundo vai testemunhar de que o Pai enviou o Filho e o Filho está entre nós. Amém, irmãos? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por toda palavra do Senhor revelada aos nossos corações e mentes. Obrigado por estar falando conosco desde o começo deste culto e nos conduzindo, Pai, a tua voz, ao teu Espírito, a tua palavra. Enche nossos corações e mentes cada dia mais da verdade do Senhor, do querer do Senhor. Seja a tua proteção, Pai, sobre nós. Que o Senhor nos livre de todo mal. Que o Senhor nos livre de toda tentação. Guarda-nos da tentação que está dentro de nós e nos guarda do tentador que está fora de nós. Em nome de Jesus, que meio às dificuldades, às pressões, que em meio, Pai, às injustiças desse mundo, nós possamos florescer com o bem do Senhor, dando testemunho, Pai, a qualquer custo, da verdade do Senhor. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Eu quero orar pelos crentes da Nigéria, pois os cristãos na Nigéria, na África, estão sendo perseguidos, diariamente estão sendo mortos, mulheres estão sendo abusadas, violentadas e mortas, crianças estão sendo até degoladas, filhos de crentes, pastores, missionários estão sendo mortos. Os crentes na Nigéria estão sendo mortos por causa da intolerância religiosa. Grupos extremistas de muçulmanos que não aceitam outra fé. E esses cristãos estão sendo perseguidos. Existem 380 milhões de cristãos sendo perseguidos todos os dias no mundo. E eles estão entregando a sua vida sem recuar, porque já sabem a quem pertencem. Já sabem que o dia do Senhor está chegando, igreja. Aleluia! 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 Pai, em nome de Jesus, nós levantamos um clamor pela Nigéria,
Que haja uma libertação, Senhor. Que o Senhor levante os governantes da Nigéria, Pai, para trazerem um pouco de alívio, de justiça aos crentes, aos nossos irmãos que estão sendo perseguidos, torturados e mortos nesse país, nesse continente. Em nome de Jesus pedimos, Pai, que a Tua face brilhe sobre eles. Que os céus se abram na Nigéria e o sangue dos mártires traga um avivamento sobre a Nigéria, sobre a África, sobre os países que perseguem os cristãos. Em nome de Jesus, que a semente desses mártires floresça e frutifique. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Proteja, Pai, nossos irmãos. Console o choro de nossos irmãos, as perdas de nossos irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos assim. Amém, igreja?